Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E neste vídeo eu vou te explicar o porquê que não existe prazo de validade para o investimento em ações e porquê que você não deve predefinir por quanto tempo vai ficar com suas ações em carteira. Eu vou explicar isso de duas maneiras. A primeira vai ser através da própria definição do que são as ações e do que é o mercado de capitais. E a segunda vai ser com exemplos de por que isso diminui a sua rentabilidade dos investimentos no longo prazo. Então vamos falar sobre a definição, sobre o que são as ações e o mercado de capitais. Mas antes disso, a gente precisa pensar na estrutura de capital de uma empresa. Do balanço patrimonial de uma empresa, que separa os ativos e os passivos, dentro dos passivos a gente tem capital de terceiros e capital próprio, ou seja, todo o capital que a empresa precisa para financiar as suas atividades, a manutenção do seu negócio, o crescimento e todas as atividades que a empresa precisa fazer para conseguir se manter em movimento. Bom, então, para isso existe o capital de terceiros e o capital próprio. E o que seria o capital de terceiros? O capital de terceiros seria um empréstimo que a empresa fez com um banco, uma debenture que a empresa emitiu, ou até uma dívida que a empresa possui com o fornecedor. Ou seja, todo aquele capital que está trabalhando dentro da empresa, mas que não de fato pertence a ela. E o que acontece quando o capital é um capital de terceiros? Você pega aquele dinheiro, você utiliza, mas você vai pagando uns juros e no final do prazo dessa dívida, você tem que pagar o principal. Então, no capital de terceiros, a empresa pega capital, paga juros e também paga o principal. Qual que é a diferença em relação ao capital próprio? No capital próprio não existe o pagamento do principal, certo? Então, qual que é a grande questão? Quando uma empresa está querendo crescer e ela não quer pagar esse capital, esse montante que ela recolheu, o que ela faz? Ela vai para o mercado de ações, ou seja, ela dá uma fatia da empresa em troca de dinheiro e é um dinheiro que ela nunca vai ter que pagar. Ou seja, é uma dívida de longuíssimo prazo que a empresa está adquirindo. Como que ela está adquirindo essa dívida? Dando um pedaço de si. Ou seja, aquele acionista que entrou na empresa através da oferta pública, ele é um dono dessa empresa também. Então, ele trocou aquele capital que agora está trabalhando dentro da empresa como capital próprio por uma fatia dela. Ou seja, a empresa nunca mais ela vai rever aquele pedaço, a menos que ela recompre as ações. Mas aí já é um outro assunto. Então, o mercado de capitais é sim um instrumento de dívidas, é uma dívida de longuíssimo prazo e não tem um prazo de validade. Você vai olhar o estatuto da empresa, está escrito lá que no ano tal, do mês tal, do dia tal, as ações vão ser totalmente recompradas e a empresa vai voltar a ter capital fechado? Isso não existe. Pode sim ocorrer de empresas que abriram capital fecharem capital, mas a grande maioria das empresas, elas abrem capital e ficam para sempre com as ações em negociação. De tal maneira que aquele capital principal, ele nunca mais vai ser pago, né? O que acontece é que aquele acionista, agora ele vai receber dividendos, ou seja, ele vai ser remunerado por aquele capital e também a empresa crescendo e tudo mais, a valorização das ações vai gerar um excelente retorno para aquele acionista. Então, por definição, não existe prazo de validade para investimento em ações. Agora vamos para alguns comentários práticos sobre o investimento em ações, né? Muitas pessoas estão acostumadas no Brasil àquela questão da renda fixa, do CDB do banco, que tem o prazo de 1, 3, 5 anos, né? E isso viciou o brasileiro a querer estabelecer um prazo para o investimento. Então, as pessoas acham que você deve ficar 3, 5 anos, e depois você vai sair, né? Vamos debater um pouco isso. Tá, você vai ficar alguns anos investindo, depois vai vender e vai fazer o que com esse dinheiro, né? Você vai enfiar embaixo do colchão? Né? Se você realmente acredita no investimento em ações, você vai levar isso pro resto da sua vida. E você vai usufruir dos dividendos, da valorização e tudo mais ao longo de toda a sua vida. E isso depois vai continuar na sua família, para os seus sucessores, e eles vão continuar a aumentar esse patrimônio fazendo um bom investimento ao longo das décadas. Então, não faz sentido você querer estabelecer uma data para acabar.
Uma frase assim bastante importante do Warren Buffett é que se você não quiser ter uma ação por 10 anos, nem pense em ter por 10 minutos. Ou seja, quando ele diz isso, ele já está dizendo que o tempo mínimo para você ter uma ação é 10 anos, entende? Então, essa questão de prazo, assim, o brasileiro não está acostumado, né? Parece que 10 anos é muito, só que assim, 10 anos vai passar de qualquer jeito, né? Imagina se você tivesse comprado uma ação 10 anos atrás. Quanto que você não teria recebido de dividendos e valorização ao longo desse período, né? Se você fez bons investimentos. Então, os 10 anos vão passar de qualquer jeito. Você investindo ou não, esse tempo vai passar. Cabe a você escolher se você vai querer passar 10 anos junto com excelentes empresas que pagam bons dividendos ou se você vai querer passar 10 anos com dinheiro guardado embaixo do colchão. Isso é uma escolha pessoal sua, que você tem que fazer, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E se você assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre custos dos investimentos, você já deve ter percebido que quanto mais tempo você carregar uma ação, melhor, porque você vai pagar menos impostos e menos corretagens. E se você minimiza os custos dos investimentos, por consequência, o seu retorno vai ser muito maior no longo prazo, o que é mais um argumento para você ser uma pessoa que tem investimentos por mais tempo, por mais anos. O que acontece é que, historicamente, o prazo em que as pessoas possuem as ações em sua carteira tem diminuído drasticamente, ou seja, as pessoas estão cada vez mais rotacionando as suas carteiras, de tal maneira que, às vezes, é raro você ter um investidor que ficou mais do que 3 anos com uma ação. Tem investidor que não consegue ficar 1 ano com a sua carteira de ações sem rodar totalmente ela, sem alterar todos os nomes dentro da carteira. E além disso tem implicações nos seus rendimentos. Imagina a loucura de você ficar todo momento comprando e vendendo diversas empresas. Imagina a hora de você declarar o seu imposto de renda, a bagunça que não deve ficar. Outro ensinamento extremamente importante é que o mercado de ações, ele é renda variável, ou seja, as ações podem subir ou cair. Caso você tenha em mente que daqui 3 anos você quer usar aquele dinheiro e você investe esse dinheiro em ações e entra um mercado de baixa ao longo de todo esse período de 3 anos, o que você vai ter? Você vai estar precisando do dinheiro daqui a 3 anos, você vai ter ações extremamente baratas, ou seja, você estaria precisando comprar ações e você vai estar se posicionando como um vendedor de ações, ou seja, você vai estar fazendo a maior besteira, porque você vai estar vendendo ações subvalorizadas em um momento que você deveria estar comprando e além disso você vai estar perdendo dinheiro à toa no mercado de ações só porque você precisa do dinheiro para aquele determinado dia. Ou seja, não leve para o mercado de ações um dinheiro que você vai precisar usar. Algumas pessoas ficam um pouco chocadas com isso porque elas sentem que elas estão investindo e nunca mais vão ver o dinheiro. É mais ou menos isso. Por quê? Porque quando você começa a investir, aqueles rendimentos que vão vindo, os dividendos e os juros sobre capital próprio, eles vão começar a gerar um fluxo de renda para você, onde não vai mais ser necessário você vender um pedaço do seu patrimônio para conseguir utilizar. Aquela renda proveniente dos proventos, ela vai ser suficiente para você custear qualquer custo de vida que você quiser ao longo dos anos, com certeza. Então, aquela questão do patrimônio, ela acaba ficando em segundo plano. É claro que se você quiser, depois de alguns anos, vender, principalmente se as ações estiverem supervalorizadas e você quiser vender para aplicar o dinheiro em algum outro lugar, para comprar um imóvel ou para realizar alguma coisa, você vai poder fazer isso. Mas o foco não está aí, percebe? Então, nunca destine ao mercado de ações um recurso que você vai precisar no médio prazo, no curto prazo. Se você vai precisar do dinheiro daqui 10, 15 anos, aí tudo bem, mas se você está querendo casar no ano que vem, se você está querendo trocar de carro, se daqui 5 anos você quer comprar uma casa, não invista esse dinheiro no mercado de ações, porque senão você vai estar à mercê da volatilidade do mercado. E falando sobre volatilidade, muitas pessoas acreditam que a volatilidade é a inimiga do investidor, mas na verdade, se você for um investidor inteligente, a volatilidade é a sua maior aliada. Porque qual que é a grande magia do mercado de ações? O mercado de ações, ele permite que você compre uma empresa por metade do que ela vale, por exemplo.
É como se tivesse uma super promoção. Mas também há momentos em que a empresa vai estar o dobro do que ela vale, o triplo do que ela vale. Então isso é a volatilidade. A empresa ela tem um gráfico de valor, mas as suas ações elas podem estar muito acima daquele valor ou muito abaixo. E você, sendo um investidor capacitado, você vai conseguir entender se essa ação está subvalorizada ou supervalorizada. Sendo assim, você consegue se aproveitar do mercado de ações utilizando a volatilidade como sua aliada, comprando ações por menos do que elas valem quando elas estão subvalorizadas e até vendendo ações quando elas estão supervalorizadas, vendendo por mais do que elas realmente valem. Mas se a gente pode se aproveitar da volatilidade para ter excelentes retornos nos nossos investimentos, por que muitas vezes a volatilidade é associada a risco? Porque se você define um prazo para o investimento, se ele é de curto prazo, de alguns meses ou ano, aí sim a volatilidade é sinônimo de risco. Por quê? Qual que é a definição de risco nesse cenário? Risco seria o desvio de uma ação em relação ao seu valor. Ou seja, a volatilidade é um desvio padrão da média. Ou seja, a ação tem um valor intrínseco e o preço dela varia em torno desse valor intrínseco. E isso é a volatilidade. Sendo assim, se você tem um prazo para resgatar os seus investimentos, você vai enxergar a volatilidade como um risco. Por quê? Porque se a ação começa a cair muito e você tem que vender ela daqui a um mês, vender ela daqui a um ano, você vai ficar extremamente preocupado, porque você não sabe se a ação vai voltar a subir depois. Então a volatilidade acaba sendo um sinônimo de risco para esse tipo de investidor que define um prazo nos investimentos. Mas se você quer se aproveitar da volatilidade para comprar barato e eventualmente vender caro, por que você vai fazer a burrada de definir um prazo para os seus investimentos e depois ficar à mercê do mercado? Você tem que usar o mercado ao seu favor e não contra você. Então, utilize a volatilidade como uma amiga e não como risco. E até hoje eu não consegui criar nenhum argumento lógico para justificar o porquê ficar com as ações por apenas um determinado período. Recentemente, um inscrito deixou nos comentários um método que ele utiliza. Ele disse que fica com as ações por 52 semanas, se subir ele fica, se não subir ele vende. O que não faz o menor sentido. Por quê? Porque não necessariamente a ação que caiu ela é pior do que a ação que subiu. Às vezes a empresa melhorou muito naquele período, pagou excelentes dividendos, mas a cotação caiu. Enquanto uma ação que está se deteriorando, uma empresa que está se deteriorando, a cotação subiu, aí você vai ficar com a empresa que está piorando, que a cotação subiu, e vai vender a que está melhorando e com as ações caindo? Não deveria ser o contrário, você comprar mais ações da empresa que está melhorando, mas que as cotações estão caindo, e vender a da empresa que está piorando com as cotações subindo? É claro que você vai ter que saber se a empresa está melhorando ou piorando. Isso partindo do ponto de vista de que você não acredita nos mercados eficientes, ou seja, que você acredita que ações possuem um valor intrínseco e que seu preço varia de acordo com o humor do mercado. Se você acredita que os mercados são eficientes, aí você vai sempre querer comprar a ação que está subindo. Mas isso também já é alvo para outro vídeo. Então, resumindo essa questão de prazo de investimento em ações, o investimento é como se fosse um casamento, né? Você analisa aquela empresa, você vê se ela faz sentido, se faz sentido você ficar com aquela empresa na sua carteira no médio e longo prazo, se você acredita que aquela empresa vai melhorar e se você acredita que vale a pena você comprar aquela empresa em detrimento de outra, ou seja, se você acredita que o preço daquela empresa está adequado. Então, uma vez que você fez toda essa análise e comprou essa empresa, você só vai se divorciar caso você tenha um motivo. Se você não tiver um motivo para se divorciar, você não vai se divorciar. Você vai ficar para sempre com aquela ação. Então, depois que você comprou, pode ser sim que você venda daqui a um ano. Mas porque você teve um motivo para isso, porque a empresa se deteriorou, ou porque a ação subiu tanto que não faz mais sentido você ter aquela ação, é melhor você vender e comprar uma outra, né? Então, você não vai ter um prazo pré-definido, mas em algum momento você vai acabar vendendo. Pode ser que esse momento seja daqui a um ano, pode ser que seja daqui a um mês porque você cometeu um erro de análise, pode ser que seja daqui 10 anos porque a empresa parou de pagar dividendos, por exemplo, ou pode ser que daqui 50 anos você ainda esteja com aquela ação. O Luiz Barsi, por exemplo, ele tem ações do Banco do Brasil que ele comprou quando ele começou a investir. E ele ainda está com aquelas ações em carteira, né? E também não faz sentido ele vender aquelas ações, porque pagam excelentes dividendos e a valorização que ele teve foi tão grande ao longo do tempo que se ele quiser vender agora,
ele vai pagar tanto imposto, mas tanto imposto que não vale muito a pena. Então é mais interessante ele ficar com aquelas ações para sempre, recebendo aqueles dividendos para sempre, que vão gerar renda passiva e vão fazer com que ele consiga comprar mais e mais ações no longo prazo. Então, compre as suas ações e mantenha-as até que você tenha um excelente motivo para vendê-las. É isso aí, um forte abraço e bons aportes, sucesso na sua jornada de investimentos.